Como podemos ter um coração cheio de esperança? Como podemos cativar isso dentro de nós? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, que bom ter a Tua presença fazendo este caminho, esse itinerário. Lembro também que os meus irmãos têm tantos canais aí com conteúdos maravilhosos para você. Na aba canais aí dentro do próprio canal da Aliança Misericórdia você vai encontrar esses irmãos. Se inscrevam, participe, vão aprofundando. Tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo que sente aí comunhão com o teu coração. Vamos juntos na palavra que está em Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 35. Diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-los ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer sacrifícios, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, a qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é muito interessante pensarmos em Simeão, porque estamos falando de um homem que, no meio de todas aquelas pessoas, foi capaz de reconhecer o Messias. E não tinha nada diferente daquela criança em relação às outras, a não ser uma criança pobre, pois os pais não tinham nem recursos para dar uma boa oferta ao templo. Mas ele reconheceu, porque seria muito fácil reconhecer se ele se apresentasse com todo o seu esplendor, mas reconheceu na sua pequenez. E por isso eu quero olhar para este texto e perceber esses adjetivos deixados aqui para Simeão. Era um homem piedoso e um homem justo. Bom, a piedade é o amor às coisas sagradas. Sabe, a gente precisa cada vez mais construir um amor às coisas sagradas. Não digo somente o sagrado, que é, por exemplo, a presença eucarística do Senhor. Isso é mais, vamos dizer assim, é mais do que o nosso dever, é uma dívida de gratidão ter, sobretudo, este amor ao Senhor na Eucaristia. É Ele, é o próprio Senhor na Eucaristia. Mas eu digo ao sagrado, que é a palavra de Deus, que fala conosco, ao sagrado, que é este altar, a igreja, que é as coisas que a igreja vai nos dando como um caminho, um amor a essa experiência, por exemplo, com os sacramentos da confissão, do batismo, do crisma, do casamento, amor, piedade ao sagrado. E aí podemos também expressar nossa devoção à Virgem Maria, ao Santo Rosário. Sabe, precisamos criar esta afinidade. E essas afinidades são muito importantes,
Porque para você se tornar uma pessoa com profundo amor a essas coisas sagradas, você precisa entrar também nos detalhes, conhecer os detalhes deste amor, conhecer por que a igreja nos deu isso através de Cristo, por que isso nos chegou, como é esta devoção, perceber o gosto do Santo Rosário, de levantar da madrugada e ficar com Jesus Eucarístico, gosto, prazer. Quando você vai percebendo essas coisas, você vai ganhando também gosto e prazer nas coisas pequenas. E aí sabe o que acontece? Você começa a ter facilidade em ter prazer sem precisar de grandes coisas. Porque o mundo está fazendo justamente o contrário. Cada vez mais coisa, mais e mais divertimento e cada vez pior a situação do ser humano. Por quê? Porque se precisa cada vez mais de estímulo para gerar menos prazer. Porque o prazer ele vai crescendo à medida que os hormônios vão assim atuando, só que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. À medida que o corpo humano se sente cheio de alguma coisa, ele vai começando a podar. Então, por isso que tudo aquilo que é extremamente envolvido em emoção, sentimentos, prazer, cada vez mais você precisa de mais estímulo para gerar o mesmo prazer. E aí você vai percebendo o contrário, quando o corpo vai encontrando equilíbrio. E esse equilíbrio vai entendendo e sentindo carinho, amor, zelo por coisas pequenas, e aquilo te dá um prazer que não é um prazer de grandes proporções, mas é um prazer de profundidade nas coisas. Entende? Aí é um diferencial. Então, veja como anda a tua piedade, o teu se relacionar-se com o sagrado. Segundo ponto, ele era justo. E justo não é um justo conforme as nossas lógicas, justo muito ligado aí àquele que é da justiça, não é a justiça dos homens, a justiça de Deus. Então é justo que eu possa ajudar o outro na mesma proporção que ele me ajuda. Isso é uma justiça de medida, dá aquilo que te deram. Mas verdadeiramente Deus nos chama a dar muito mais do que nós recebemos, porque é dando que se recebe. Ou seja, o que você percebe? Que o justo é aquele que é capaz de se colocar no lugar do outro, assumir do outro as suas debilidades, porque ele está vendo lá na frente, aonde Deus o está conduzindo. E ele sabe que a sua dívida é com Deus e essa dívida é impagável. Não tem ato de amor, não tem nada que possa pagar a dívida que nós fizemos. Mas nós reconhecemos a generosidade de Deus, por isso, mesmo sabendo das nossas limitações, fazemos para dar o máximo de Deus a Deus, dar o máximo a Ele, e depois Ele, que sabe receber o nosso pouco, vai multiplicar, como Ele multiplicou os pães. Assim, aquele homem piedoso, ele não busca a retribuição mais dos homens. Aquele homem justo passa a buscar não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Ele olha não para o que os homens estão medindo, mas como Deus mede as coisas. E aí percebe que sempre ele estará numa proporção muito aquém do que Deus deu a ele. Por isso, muito generoso, muito amoroso vai ser esta alma, porque ela sente sempre agraciada por Deus, mesmo que os outros não retribuam. Pense um pouquinho sobre isso, esta justiça. Então significa o seguinte, que sabe aquela pessoa que te caluniou, que disse uma coisa, palavra falsa para você? Pois é, na lei humana, ela está sendo injusta com você. Mas quando nós olhamos o que Deus fez conosco, nós fomos muito mais ingratos, nós estamos em dívida com Deus. E aquilo ali, que aquela pessoa está fazendo contra mim, olha a lógica, como é diferente. Aquilo que aquela pessoa está fazendo contra mim é um meio pela qual eu posso oferecer a Deus uma proporção muito pequena aquilo que Ele já fez comigo, que fui ingrato, que não retribuí na mesma proporção do que Ele me deu. Quantas vezes nem sequer agradeci,
aquilo que recebeu. Termino com uma expressão simples, né, de uma pessoa que tinha passado pelo Covid e aí recebe lá a dívida, né, porque é caro, meus caras ficaram numa UTI com respirador e tinha ficado uma fortuna, 250 mil reais. E aí essa pessoa começa a chorar, porque quando recebe o dinheiro, tem que pagar aquela dívida toda. E aí a pessoa fala, mas o senhor está preocupado com o recurso, né? E a pessoa, não, estou chorando porque eu não sei como pagar a Deus. Eu fiquei aqui quase 30 dias e tive que pagar esta fortuna para ter algo para um respirador. Deus me dá o ar todos os dias e não me cobra nada por isso, nada. Às vezes nós recebemos tantas coisas, nem percebemos, tantos dons, para vocês perceberem quantas vezes nós somos ingratos por tantas outras coisas que recebemos, mas nem fazemos conta disso, porque tratamos como se fosse uma normalidade. Bom, vamos juntos, percebemos estas coisas, a piedade e ser justo. A consequência disso é uma vivência também do Espírito, que faz nos reconhecer a presença de Deus. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.